Fala, fofas, vamos lá, vamos tocar ficha aqui. Hoje o mercado está, que é uma beleza, hein? O mercado está dando uma correção em outras altcoins e as criptomoedas altcoins da rede Ethereum estão subindo bem, subindo violentamente. Inclusive a Yearn Finance aí que postaram agora recentemente. Sobre comprar ou estar posicionado em SUI, né? A Sui está quase em ponto de sobrevenda. Eu ainda esperaria mais dias, porque eu entendo que agora a gente vai entrar num período de correção um pouco mais intenso. Eu vi que o Vitor, tal de Vitor Pitoco aí, tá com liquidation price em 2,60, vai ser liquidado, tá? Se o liquidation price estiver em 2,66, vai ser liquidado em breve, tá? Porque a tendência é ele bater sobrevenda, para esse fase daqui, faz uma nova quedinha e aí só mais lá na frente Sui vai fazer término de correção. Para o final do mês agora, é bem provável que várias altcoins possam corrigir, possam ter uma puxada, tá? Para continuar subindo. E quem tiver alavancado agora, tomar bastante cuidado, porque esse é o pior período agora para estar alavancado, porque baseado no que vem acontecendo nos últimos 6 meses, o mercado de criptomoedas ele está passando por fortes correções no fim de cada mês e entrada do mês seguinte, tá? Então, fim de cada mês e a entrada de cada mês, o mercado corrige forte. Após o dia 5, o mercado pode voltar a subir forte, tá? Então, por enquanto, agora não tem nada de possibilidade aí com a Sui para buscar uma nova alta tão rápida assim, tá? Primeiro ela vai lateralizar, ela vai continuar acumulando, tá? E a faca dela continua caindo, sendo o principal suporte de Sui. Então, o principal ponto de entrada de Sui é justamente onde está o liquidation price ali do Vitor, tá? Então, se o Vitor estiver aí na live ainda, tomar cuidado que aqui é uma ótima região de entrada e não de saída. Não de deixar o liquidation price aqui, tá? É aqui que o mercado vai querer buscar, pelo menos a Sui, no curto prazo, vai querer buscar essa região aí, tá? Ela fez o primeiro topinho, então provavelmente antes dela vir a cair mais forte, ela tende a fazer um segundo topo, coisa que ainda não aconteceu. Então, Sui está, na verdade, lateralizando para continuar subindo. Ela está entrando no período de acumulação lateral, que é essa região aqui, a meiuca do RSI no gráfico diário. Então, ela vai andar de lado por alguns dias, talvez 15 dias. Talvez 15 dias, certo? 15 dias de lateralização ainda pela frente para Sui, tá? Essa semana, na minha opinião, o Ethereum pode vir romper com mais força do que as outras moedas, tá? Inclusive no gráfico diário ela continua mantendo essa tendência de alta, rompeu o topo anterior aqui, construiu suporte nos últimos 3 dias e tende a continuar subindo ainda. Então ela, como ela está atrasada, essa semana é mais interessante um potencial de alta para Ethereum. Então o Ethereum tem um potencial maior de alta. Principal zona de suporte, principal zona de compra de Ethereum seria 2.800. Não sei se vai conseguir chegar ali, a menos que o Bitcoin corrija forte, tá? E a outro suporte aí de curto prazo, 3.200. Então nós temos 2.800 principal suporte, 3.200 suporte mais de curto prazo, e possivelmente, talvez ele nem teste esse suporte novamente. Praticamente nos próximos dias aí dessa semana, o Ethereum pode subir muito bem, tá? Até porque eu acho que o Bitcoin vai subir. Então eu acho que hoje é um bom dia de comprar algumas coisas, como o Ethereum, por exemplo. O Bitcoin agora está fazendo o primeiro topo do gráfico diário. Então esse é o primeiro topo do gráfico diário. Provavelmente ele vai retestar esse suporte aqui de 93, voltar a subir, fazer um novo topo e aí sim a gente pode ter talvez alguma correção mais forte, tá? Uma correção mais parruda, tá? Mas eu acredito que nos próximos dias Bitcoin vai segurar essa queda, lateralizar, voltar a subir e superar os 100 mil dólares, provavelmente aí dessa semana. Então acredito que essa semana é bem possível, né? Entre essa semana e semana que vem é bem possível que Bitcoin consiga superar os 100 mil, até porque essa semana eu acho que o Bitcoin vai lateralizar, vai acumular lateralmente, está indo para testar a sobrevenda do gráfico de 4 horas, tá? Sobrevenda do gráfico de 4 horas, e aí possivelmente o mercado tende a subir. Se alguém está focando na alavancagem, tomar muito cuidado, porque nesse período a gente pode ter uma busca de liquidez bilateral após essa lateralização que o Bitcoin se encontra.
Bitcoin então rompeu, né, os 90 e poucos mil dólares aí, a primeira resistência dela, né, 93 mil dólares. Vai testar agora esses 93 mil como suporte. E, na minha opinião, vai construir suporte em cima de 93 mil, entre 93 mil e 100 mil dólares vai ser a construção de um suporte lateral, né? Eu acredito que o Bitcoin vai andar lateralmente e durante esse período lateral, algumas altcoins elas acabam subindo muito bem, tá? Estamos no final do mês, fim do mês novamente, podemos vir a testar a sobrevenda do Bitcoin. Essa tem sido historicamente a melhor região para comprar criptos, tá? Então, provavelmente em alguns dias aí, com o reteste de 93 mil, será interessante possivelmente entrar novamente em algumas altcoins ou aumentar até a posição em algumas altcoins. Comprar mais altcoins, tá? Por enquanto, estamos acumulando lateralmente para o preço continuar subindo. No gráfico diário, então, apareceu o primeiro topo do diário. Esse primeiro topo do diário eu não dou muita bola, porque eu entendo que ele não vai recuar forte, tá? Inclusive, ele vai fazer pullback para continuar subindo. Então, a tendência é, depois desse pullback, agora, dessa queda um pouco mais forte do dia de hoje, o preço do Bitcoin tenderá a lateralizar entre 93 e 100 mil dólares, e em breve, muito provavelmente, a gente vai ter um rompimento dos 100 mil dólares. E aí, como é que eu sei que o preço está com uma grande chance de romper 100 mil dólares? Porque eu pego aqui o gráfico dos últimos 3 dias, a gente vê uma grande quantidade de pessoas shortando Bitcoin em 100 mil, essas pessoas vão ser liquidadas muito em breve. Você pega vários tempos gráficos de curto prazo, você vê que existe uma grande quantidade de ordens para serem liquidadas acima. Então, uma vez que ele terminar e finalizar de liquidar em 93, acredito que ele vai buscar os 100 mil e provavelmente vai romper os 100 mil dólares, tá? A principal resistência do Bitcoin está aqui em 100 mil e 101 mil dólares, tá? 101.200 dólares. E as liquidações abaixo, eu acredito que elas vão vir logo em seguida. Então, é bem interessante, né, o que está sendo construído em Bitcoin. Eu tenho um triângulo simétrico que ele age igual uma região de busca de liquidez, tá? Comentei isso para os membros do canal e eu quero comentar isso para vocês também, que é isso daqui, tá? Então, isso daqui é o quê? Isso daqui é a região onde tem mais concentração de negociação, é um triângulo simétrico que foi rompido recentemente. Geralmente, triângulos simétricos pequenos, eles não são capturados, os de pequeno diâmetro, como esse daqui, tá? Geralmente, para ser capturado, precisa ser um triângulo simétrico maior, mas esse triângulo simétrico, sim, ele pode ser uma captura de liquidez que vai vir mais para frente, tá? Então, se eu pegar aqui baleias comendo sardinhas, né? Eu vou pegar exatamente esse vídeo aqui, aqui. Então, a gente pega esse vídeo aqui, né? Baleias comendo sardinhas. Então, o que é o triângulo simétrico? O triângulo simétrico é exatamente isso daqui, tá? As sardinhas estão felizes, faceiras, alavancadas, todo mundo acha que vai ficar rico muito rápido, e muito em breve a gente vai ter essa captura de liquidez agora bilateral, tá? Então, essa busca, o comportamento do smart money é exatamente igual a dessa baleia. As sardinhas aqui, elas são como se fossem os investidores, tá? A grande maior parte dos investidores que operam curto prazo ficam saltitando o tempo todo, pulando de galho em galho, pulando de sai do mar, volta para a boca, sai da boca, volta para o mar, vai do mar, sai para a boca e vai assim por diante. Então, a recomendação que eu daria aqui para todas as pessoas que estão operando, principalmente quem é iniciante, novato, é lembrar que altcoins volatilizam com uma violência muito maior do que o Bitcoin, tá? E basicamente o mercado ele repete o padrão da natureza. Então, a boquinha tá aqui, ó. A baleia tá aqui, tá? Então é aqui que ele vai querer tentar capturar a liquidez do pessoal que está postando no curto prazo. Então, quem tiver alavancado aí, cuidado, preste bastante atenção, evite alavancar nesse momento, porque a chance de ser liquidado é muito alta, tá? Na minha opinião, então, o mercado, não sei se ele vai conseguir liquidar. Geralmente, essa busca de liquidez ela não acontece com triângulos tão pequenos. Pode acontecer com esse triângulo pequeno? Pode. Geralmente, não acontece com triângulos tão pequenos, tá? Mas, na dúvida, dá para deixar até uma ordem passiva compradora nessa região, porque potencialmente vai ser a região onde vai pegar os 4 horas, tá? 93 mil é o principal suporte. Se perder 93 mil, ele só vai pegar uma sombra em 90 mil, 89.800, na verdade, para continuar subindo, tá? Então, basicamente, é isso que o mercado vai querer fazer, lateralizar essa semana, tá?
preço do Bitcoin vai ficar preso entre essas duas regiões, então essa região e essa região aqui de baixo. E algumas vezes, né, durante essa lateralização, ela consegue sair temporariamente dessa região, tá? Ela consegue sair desse canal lateral um pouquinho, liquidando dos dois lados, tá? Sobrevenda do gráfico de 4 horas é a melhor região para comprar, então em breve espero que ele dê oportunidade. A tendência de curto prazo é que o preço siga um pouquinho em queda agora, em lateralização. No gráfico diário, né, a intenção é do mercado testar esse topinho anterior aqui, então entre 91 e 93, é sempre uma faixa, né, não é exatamente 100% preciso, é uma faixa de negociação que ele segura. Então eu vejo aqui suporte nessa região, tá? E o que eu acredito que irá acontecer para a primeira grande correção do Bitcoin é exatamente isso, né? Ele vai tender a lateralizar, romper os 100 mil temporariamente e depois possivelmente vir para baixo aqui forte e liquidar. Geralmente é isso que o BTC faz em tendências de alta, tá? Então, se tu quiser pegar alguma referência do que acontece de manipulação, é só você ver o que acontece com os últimos triângulos simétricos, né? Então, os últimos triângulos simétricos, eles mostraram bem certinho exatamente o que estava acontecendo, né? Você tem um triângulo bem definido, esse triângulo simétrico, né? Você marca o meio dele aqui, tá? Então aqui tem muita gente que vai ser estopada aqui abaixo e tem muita gente que vai ser liquidada aqui acima, dos dois lados. Isso a gente chama de busca de liquidez bilateral. Então aqui ele já deu uma buscada de liquidez, ele já buscou a liquidez desses stops aqui, veio liquidar todo mundo acima, veio liquidar todo mundo abaixo, tocou média, e aí ele continua subindo. Esse aqui é o padrão batida de coração, tá? Então como é que funciona o coração? Ele vem da lateralidade, ele vai para um lado, vai para o outro, da mesma dimensão dos dois lados, é uma remoção do excesso de alavancagem, tá? E aí depois ele continua a tendência anterior. Então essa batida de coração acontece com muita frequência em Bitcoin, né? E aí ele vem, apoia na média e volta a subir. O melhor sinal para comprar é se o Bitcoin atinge a sobrevenda do RSI no gráfico de 4 horas, tá? No gráfico de 4 horas, junto com a média. Então, por exemplo, aqui, esse aqui é um sinal que eu considero perfeito numa alta, né? Você vem sobrevenda no gráfico de 4 horas. Então, ele busca a sobrevenda no gráfico de 4 horas, apoiada na média 14. Só que ele tocou na média 14 com sobrevenda durante uma tendência de alta. Então, é continuação de alta. Então, mesmo aqui, a gente pode ver agora com algumas diferenças. Detalhe, aquele triângulo simétrico ali, ele era bem maior do que esse daqui. Eu entendo que aqui tem baleia, eu entendo que aqui tem bastante negociação, e é aqui que o Smart Money quer levar o preço. Eu entendo tudo isso, tá? Então é bem possível que a gente até possa ver essa queda rapidamente acontecer. Mas eu entendo também que, uma vez que ele tocar sobrevenda aqui, mesmo muito distante da média, a tendência é que o preço lateralize para que a média venha se atualizando, se aproximando. E enquanto o BTC lateralizar durante esse range aqui, né, ele vai trazer ameaça maior para quem está apostando na queda. Então não aposte na queda do Bitcoin. Lute contra a lute. Nunca lute contra a resistência, contra a tendência de um ativo. Se a tendência do ativo é de alta, grandes correções, grandes quedas são oportunidades de comprar, tá? E aí o que acontece? Agora o Bitcoin ele vai querer se aproximar dessa linha, desta média branca aqui, ó, que vocês estão vendo, com lateralidade, tá? Então ele vai ficar andando de lado, provavelmente 15 dias, até pelos 10 de dezembro da vida aí, para depois romper e seguir mais, dar mais prosseguimento para alta, tá? Isso é uma construção de suporte. Então o mercado provavelmente vai lateralizar, tá? Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é o gráfico do RSI, gráfico diário. Então ele perdeu um pouquinho, ele deu um sinal de venda aqui. A princípio agora ele vai querer iniciar um processo de acumulação no diário, né, para fazer aquele triângulo simétrico maior. Então é bem provável que o Bitcoin ele ande, né, em breve em triângulo simétrico, tá? E após o rompimento de alta, ele vai querer vir buscar a famosa batida de coração, na média, tá? Provavelmente ele vai querer fazer isso. Antes de buscar mais valores, porque o Bitcoin, a tendência é que ele continue subindo por meses, tá?
mas ele vai lateralizar. E aí que muita gente se fode. Por quê? Porque agora, como o Bitcoin vai lateralizar e tem a tendência a lateralizar por alguns dias, quem ficar operando o tempo todo vai perder todo o capital, enquanto isso vai perder dinheiro, né? E aí uma coisa que as pessoas não se tocam é que elas acabam perdendo muito tempo. Então quem é estopado o tempo todo, quem é liquidado o tempo todo, acaba perdendo muito tempo, acaba perdendo muito, acaba perdendo, vamos dizer assim, movimentos de alta, né? Por isso que eu não vendo nesse momento. Nesse momento eu tenho bitcoins, eu não estou preocupado com o preço de curto prazo, eu simplesmente sei que é uma tendência de alta semanal e que eu tenho que estar sentado em cima da tendência de alta semanal. Então, por mais que o preço ele possa vir lateralmente aqui, nos próximos 15 dias, nas próximas 2 semanas, eu tenho que entender que eu estou operando o longo prazo. Então, eu não estou preocupado com esse movimento aqui, tá? Esse movimento de curto prazo. Por quê? Como eu não prevejo o futuro, como eu não tenho como saber até onde ele vai corrigir agora no curto prazo, tá? Eu preciso simplesmente me manter comprado, né? Preciso me manter comprador. Mas sim, o Bitcoin fez topo. Fez o primeiro topinho aqui que ele ainda não tinha feito, tá? Então, hoje está sendo confirmado o primeiro topo do Bitcoin. Falta agora o segundo topo do gráfico diário. Depois que ele fizer o segundo topo do gráfico diário, ele vai fazer o primeiro topo do semanal. E aí, depois de um tempo, ele vai ter que fazer o segundo topo semanal. E depois do segundo topo semanal, aí sim, a tendência é que ele inverta ou pelo menos faça um pullback mais graúdo, né? Um pullback mais forte, tá? Então, por enquanto, ele está apenas acumulando lateralmente para continuar subindo. Então, eu não venderia nenhuma posição agora, simplesmente estou esperando a sobrevenda no gráfico de 4 horas para fazer um novo aporte, tá? E essa sobrevenda do gráfico de 4 horas geralmente acontece uma vez a cada 30 dias, nessa tendência de alta, tá? Então, quando começa a aparecer, quando começa o curto prazo a fazer sobrevenda 4 horas, significa que é uma acumulação para o preço continuar subindo, tá bom? O preço continuar subindo. Então, tá excelente, tá lindo e maravilhoso. O total das altcoins, elas caíram por quê? Porque o total das altcoins atingiu quase 1 trilhão, tá? Quanto mais próximo de 1 trilhão ele chegar, mais resistência ele vai sofrer. Por isso que eu entendo que as altcoins elas tendem a acumular mais tempo agora, lateralizar, talvez voltar inclusive para esse topo anterior de 835 bi e depois acumular para continuar subindo, tá? Conforme eu já expliquei, provavelmente a volta das altcoins as outras altcoins não sendo as do Ethereum, né? Elas podem voltar a subir muito bem após o dia 5 de dezembro, tá? Então, após o início da entrada do mês seguinte, né? Repetindo novamente, né? Toda vez que nós temos fim do mês, historicamente falando, nós estamos tendo um momento de venda maior das altcoins. Mas quando chega início do mês seguinte, nós temos o toque da sobrevenda e geralmente, historicamente, é um bom ponto de entrar. É um bom ponto de estar comprado. É um bom ponto de comprar mais, é um bom ponto de entrar. Então, para quem estava atrasado, para quem ainda não comprou cripto, agora, muito em breve, nos próximos dias, vai provavelmente dar uma bela oportunidade de comprar e de entrar em altcoins e também próprio Bitcoin, agora no curto prazo, muito em breve, tá? Então agora não é o momento de vender, não é o momento de se desfazer de nada, é simplesmente o momento de esperar pacientemente o mercado fazer uma queda um pouco mais fora do normal dessa alta e aí entrar comprado para capturar essa lateralidade para o preço continuar subindo, tá? Então basicamente é isso, tá? Então liquidation price aqui, ó, nós temos bastante liquidez aqui abaixo, tá? Onde é que existe ausência de liquidez, né? Onde é que tem pouca liquidez que talvez faça com que o mercado não caia mais. Então, novamente, 93.200 dólares é o primeiro suporte. O outro suporte é 85 mil dólares, então ausência de liquidez, 85 mil dólares. E quanto mais abaixo aqui, mais suporte ele vai ter, mais força compradora ele vai ter, mais intenção de compra ele vai ter, tá? Mais intenção de compra ele vai ter.
Bitcoin ainda tem um gap aberto, que eu acho que vai ser capturado em algum momento, mas eu acho que vai ser mais para frente, não acho que vai ser agora. Eu não espero grandes correções agora, já de imediato. Acho que agora é uma correção mais breve. Bitcoin tem este suportezão aqui, né? Esse é um suporte muito forte, região de rastro institucional, tá? Mas é bem mais provável que Bitcoin segure as regiões aqui, volte a subir depois da lateralidade, e aí mais para frente aí sim ele pode cair o tamanho dessa correção, tá? Então é bem provável que será este o movimento que a gente vai enxergar no Bitcoin nos próximos meses, tá? À medida que quando ele surgiu o próximo topo, ele fez o primeiro topo aqui no gráfico diário, quando ele surgiu o segundo topo de gráfico diário, aí sim provavelmente ele vai vir querer fechar esse gap aqui de 78.800. Vai ser um pouco mais tarde, na minha opinião. Olhando assim, eu entendo que o mercado ele tem muito mais potencial de lateralizar e acumular em triângulo e depois sim fazer uma manipulação mais forte, tá? Então, basicamente, se eu pegar aqui, eu acho que ele ainda vai acumular um pouquinho nessa região, tá? Então, não sei como é que ele vai fazer esse movimento, não tenho como prever, mas acredito que ele vai capturar bastante liquidez aqui primeiro antes de tomar uma nova decisão, tá? E essa região aqui é onde é a região que o Smart Money tende a trabalhar um pouco mais, tá? Então, é aqui que eu vou ficar de olho para um potencial aí corretivo. Na minha opinião também, eu acho que ele vai fazer uma primeira correção, depois ele vai fazer uma segunda onda de correção, e aí depois ele vai vir buscar o short da galera. Enquanto ele lateralizar agora abaixo de 100 mil e entre 90 mil e 100 mil, muita gente vai especular, apostar na queda do Bitcoin, achando que o Bitcoin já vai entrar em bear market. Essas pessoas, elas não têm conhecimento nenhum, elas têm baixíssimo conhecimento, elas não sabem em que ciclo elas estão vivendo, né? Então, elas acham que o bear market já vai acontecer logo, mas na verdade o mercado vai só acumular lateralmente, e aí, se você ficar apostando na queda, você inevitavelmente vai ser liquidado muito em breve, tá? Questão de 15 dias é bem provável a captura de liquidez, então pensem em não pensar em vender. Porque nós estamos na fase laranja ainda, tá, pessoal? A fase laranja é a fase da expansão do preço do Bitcoin. Então, essa fase de laranja é a fase mais crítica, onde o mercado mais explode em alta. Geralmente, ele tem uma primeira grande correção mais forte, faltando 1000 dias para o próximo halving. Então, falta bastante tempo, falta bastante meses aí. Vamos ver aqui. Bitcoin halving countdown. Vamos pegar aqui do Nice Hash. Opa, não, gente. Eu quero ver, pode ser da CoinGecko aqui, então. Então, ó, geralmente a grande correção, a correção mais profunda, acontece quando bater os $1000, os 1000 dias para o próximo halving, tá? Então essa é a correção mais profunda e o preço depois ainda volta a subir para quando chegar faltando 800 dias para o próximo halving, aí sim ele começa o bear market. Tá? Então agora, por enquanto, é só um respiro muito breve do mercado. Todo mundo já ansiava, né, de que os $100.000 seria uma resistência psicológica, e é o que está se mostrando. Então agora a Bitcoin ele pode ter uma resistência psicológica em 100k, vai trabalhar bastante tempo nesse suporte que está sendo construído, e depois a alta muito forte. Tá? Então agora ainda estamos em fase de expansão, não há motivos para estar vendido, muito pelo contrário, agora é um excelente momento para estar comprado. Tá? Das altcoins, então, o Ethereum está sendo a mais forte dessa semana, eu acho que ela pode, sim, continuar subindo. Está sofrendo um pouquinho lateralidade, porque ela está comprando um pouquinho o Bitcoin, normal, nos primeiros dias é isso, para o restante da semana pode ter alta, tá? Solana está indo em direção à sobrevenda do gráfico de 4 horas, então ela está bem prestes a testar o topo anterior, provavelmente ela vai vir apenas para capturar essa liquidez aqui abaixo, ó. Então essa liquidez, provavelmente ele vai capturar essa liquidez, tá? É a região onde tem mais stops, né? Então por isso que é normal ela vir até aqui para depois acumular, para depois voltar a subir, tá? Então, algumas altcoins maiores vão cair um pouquinho, buscar essa liquidez, lateralizar e voltar a subir, tá? Muito em breve é isso aí que a gente está enxergando, tá? Gráfico diário fez também topo, tá? Então é um topo confirmado, é o primeiro topo da Solana, não tem ainda o segundo topo. Geralmente me preocupa quando surge o segundo topo semanal, o diário, aliás, né? Para fazer uma correção mais profunda, então ainda não teve esse topo. Muito provável que depois do reteste do gráfico de 4 horas ele venha a voltar a subir, fazer um topinho levemente mais alto do que o anterior,
voltar a corrigir, às vezes até com um pouco mais de profundidade, para depois voltar a subir. Então agora o mercado ele vai tender a ficar um pouco lateral antes de novas máximas, tá? De algumas altcoins, né? Outras altcoins, tendência de alta com rompimento. Então Maker, no caso aqui, tendência de alta com rompimento, vai provavelmente acumular para tentar continuar subindo. Mesma coisa a Uni, mesma coisa a Link, são tokens da rede Ethereum, estão mais fortes, e a mesma coisa a Lido, tá? Então o Lido está bem forte aí em alta. Então essas daqui podem e tendem a subir ainda mais, tá? Lido pode subir mais, temos vários tokens aí da rede Ethereum que agora podem subir mais. Então, no dia que o Bitcoin tiver uma queda mais forte, com certeza elas vão dar um stopzinho, tá? Elas vão segurar um pouquinho. O gráfico da ENA é um gráfico que me preocupa um pouco mais, porque assim, ó, ela rompeu o topo anterior, dentro do canal de alta. Testou essa região aqui. É muito provável que ENA venha para cá agora, tá? Principal suporte da ENA, 0,46 centavos. Então, por enquanto ela está lateral, para tentar continuar subindo, gráfico de 4 horas acumulando lateralmente para tentar subir, mas como ela saiu de um retângulo e não saiu com muita força desse retângulo, tá? Como ela não saiu com muita força desse retângulo, é bem possível que ela venha procurar esse stop loss aqui. Muitos tokens que subiram muito bem, eles começam a lateralizar e acumular agora, por quê? Por causa do excesso de alavancagem. Então muita gente está se alavancando excessivamente nas corretoras. Isso faz com que as corretoras busquem essas posições. Então por isso que existem essas acumulações, tá? Por isso que existem essas acumulações. Então qual é o melhor ponto para comprar ENA? Cara, o melhor ponto para comprar ENA é sobrevenda do gráfico de 4 horas também. Mesma coisa que eu digo de todas as outras. Força relativa. É o índice de força relativa. Gráfico de 4 horas, sobrevenda. Está entrando aqui em acumulação. Se amanhã ele perder a acumulação e perder este suporte, que era o topo anterior, ENA vai vir para sobrevenda gráfico de 4 horas. Então, como tem muitos tokens com cara de que vão buscar sobrevenda do gráfico de 4 horas, eu diria que provavelmente vai dar a oportunidade nos próximos dias de comprar barato esses tokens, tá? E a dominância do Bitcoin, que está fazendo um sinal de início de altcoin season, ela está sofrendo um suporte aqui, mas eu quero que vocês percebam a média aqui. Vamos pegar a média, EMA, média móvel exponencial. Vamos pegar a média aqui, vamos ver se ela cortou a média 8. Vamos pegar aqui gráfico semanal. Para quem está aportado para o longo prazo, como no meu caso, não muda bosta nenhuma, né? Só vou... Cortou a média 8 semanal, tá? Agora ele tenderá a segurar um pouquinho e depois desabar. Então é bem possível que dezembro, já início de dezembro, é possível a gente ver a altcoin season de verdade iniciando, tá? Então a gente tem isso, altcoin season aí pela frente, tá? Dominância Bitcoin, lembrando que janeiro é o principal mês que as altcoins performam melhor que o Bitcoin. Janeiro de 2025 é provável que a gente veja ou metade de dezembro ou início de dezembro a gente pode ver as altcoins performando melhor do que o Bitcoin, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu queria dar uma olhada na média 14. Quase rompendo a média 14, tá? Para esse ciclo, a média 14 aqui, ela até é um pouco mais interessante do que a média 8. A 8 foi perdida, falta perder a 14 agora. Para a dominância, realmente a 8 ainda está melhor. Falta perder a 14 agora, mas é bem provável que ele comece a perder e a gente tenha espaço para as altcoins se valorizar, tá? Porque, na minha opinião, está formando-se um topo e o Ethereum contra o Bitcoin está formando um fundo. Mas ainda tem espaço para ele fazer um segundo reteste desse fundo aqui que está sendo formado contra o Ethereum, tá? Então, o que é normal agora? Bom, produzir um sinal que aconteceu apenas dia 30 de outubro de 2023,
tá? Então esse sinal aqui. E agora, dia 21 de outubro de 2024, dia 28 de outubro de 2024 também deu o segundo sinal semanal aqui. Então ele está prestes a inverter, ou seja, isso aqui é um fundo. Então isso aqui é um fundo validado, é um fundo confirmado. Agora o normal é, ele precisa de alguns dias e semanas para retestar esse fundo aqui e depois jogar para cima. Então o momento que ele jogar para cima vai ser o momento da altcoin season. Então eu acho que em janeiro mesmo, tá? Porque a gente vai ter provavelmente algum movimento que pode até se assemelhar a este daqui, tá? Então a gente pode ver o Ethereum fazer algum movimento parecido com o fundo duplo aqui. Pode ser fundo único? Pode também, mas é a mais provável fundo duplo como esses dois casos aí que eu mostrei, aqui ou aqui, tá? Esses são os dois fundos que são geralmente a formação de fundo da dominância e do preço é isso, tá bom? Certo, pessoal? Então, deixa eu ver aqui. Quando as altas explodirem, eu vou ficar desumilde. Brincadeira, tomara que aconteça mesmo, porque o Brasil é modo de jogo nível hard, é verdade. Mas tem que ter bastante paciência, tá? Então o Bitcoin agora está lateral, corrigindo, iniciando um pequeno processo de correção. Provavelmente vai lateralizar, vai buscar liquidez lá acima de 100 mil, rompe 100 mil, e aí depois a gente vê o que vai acontecer. Tá? Então basicamente é isso. Qual o seu alvo para Pendo? Para o ciclo, $32. Para o ciclo é $32 o meu alvo para Pendo. Para o ciclo é 32, tá? Bear market dura quanto tempo? Geralmente 12 meses, dura um ano. Mas eu acho que só vai acontecer metade do ano que vem ou final do ano que vem. Cara, tudo pode acontecer. Fiz uma entrada monstra, pode ser que ela supere. Não sei. Mas não é fase de vender agora, não. Está bom para entrar na Zero? Tem que esperar, acho que a sobrevenda do gráfico de 4 horas, tá? Na minha opinião, está ótimo. Na minha opinião, entrar em Zero está ótimo. Eu já entrei em Zero já faz tempo. E, na minha opinião, ela está lateralizando para depois romper alta. Você está sabendo se a Arbitrum está com algum problema no swap? Não sei, Melo, porque eu não uso mais DeFi, tá? Eu não uso DeFi. Eu não uso mais DeFi. Eu não uso mais DeFi e desencorajo, embora eu sei que muita gente vai ficar chateada comigo e tal, eu tô nem aí, mas eu desencorajo a utilização de DeFi nesse momento, porque primeiro que se comprar e segurar o token é mais lucrativo do que fazer DeFi agora. E segundo que o DeFi, fora as taxas altas, o risco de tu ser hackeado por qualquer motivo, ou mesmo perder dinheiro por problema de utilização é muito alto. Então tem duas coisas que eu não faço mais durante uma bull run, principalmente, que é DeFi e que é airdrop, tá? Eu não ligo, não foco nessas duas coisas. Eu simplesmente sei que se eu comprar bons tokens, segurar eles durante semanas agora, a partir de agora, eu segurar durante várias semanas, eu sei que a minha probabilidade de eu ganhar de dinheiro segurando esses tokens é muito melhor, muito mais saudável eu ganhar dinheiro assim, do que eu perder meu tempo com DeFi, tá? DeFi é muito bom em mercados laterais, não em mercados em tendência de alta. Essa é a minha opinião. Para mim não vale a pena. Tá bom? O risco de má utilização é o principal fator que eu desisti de DeFi. Faz pouco tempo aí que eu fui hackeado por outra DeFi, que é a da Radiant, e praticamente eu abandonei o barco de DeFi. Tô focando só em ter token e ficar exposto neles, tokens com potencial de alta forte. Tá? E conforme eu expliquei, acredito que o Ethereum vai subir forte e vai continuar subindo. O Troise mandou o seguinte: colocaria 50 mil na Zero se fosse um aluno seu? Cara, isso é uma dúvida muito pessoal. Não sei. 50 é o risco, né? Vai tentar um risco maior e um retorno maior. Cada um tem que saber o que faz. Eu não sei se 50 mil para ti vai fazer falta ou não.
Se a Zero não subir e esses 50 mil ficar travado e tu não ganhar dinheiro, né? Complicado. Vendedor de curso. Claro, eu sou professor, a melhor profissão que tem é sempre aprender e ensinar. Pô. Então é muito bom vender curso e é necessário também, porque vender educação é muito importante, principalmente para quem está iniciando. Que só com conhecimento tu ganha dinheiro. Sem conhecimento tu só perde. Como faço para saber melhor a maneira de declarar minhas criptos? Cara, procura declarando Bitcoin ou a empresa Declare Cripto, tá? Procure isso por fora. Não é a minha especialidade. E eu tinha aulas de declaração de criptomoedas no CryptoLiners, mas eu arranquei fora porque eu não apoio, eu não vou apoiar o Estado e basicamente é isso. Liquidation Price em Pendo, 3,70. O que acha? Coloco mais margem, 3,70? Cara, vocês estão fazendo muita cagada. Sinceramente, vocês estão colocando o liquidation price. Primeiro que alavancar com liquidation price assim é certeza de ruína, tá? Só precisa de uma semana, mercado caindo 50% para tu sentar na graxa. E pasme, durante correções de altcoins, elas corrigem 50%. Então é um liquidation price muito perigoso. 3,70 é um liquidation price muito, muito perigoso. Tu tem grande chance de ser liquidado, tá? Tu só precisa de uma semana ruim para ele vir capturar essa liquidez. Tu nunca entra com operacional ruim, tá? Tu nunca entra com 2x, 3x, 4x no mercado. Tu sempre tem que entrar com um percentual de 0,20x, 0,50x, ou seja, tem um Bitcoin, ao invés de pegar empréstimo para 2 Bitcoins, 3 Bitcoins, tu entra com 1,20 Bitcoin, ou seja, 0,20 Bitcoin. Tu dá mais margem do que tu tá pegando. E uma coisa, esse é operacional de entrar alavancado em Pendo e deixar o liquidation price em 3,70, fora ser um operacional muito arriscado, dá para ver que tu tá com muita ganância. Então o que eu diria para você é diminua a sua ganância, senão você vai perder o seu capital. O maior vilão, pessoal, das pessoas não conseguirem ganhar dinheiro com o mercado em alta, mesmo o mercado em alta como nós estamos, é o excesso de confiança e excesso de ganância. Como é que tu sabe, por exemplo, se a Pendo não está fazendo isso daqui, ó? Como é que tu sabe que a Pendo não está lateral ainda? Eu não sei. Se ela tiver lateral, se ela tiver acumulação de triângulo simétrico lateral gigantesca, ela vai buscar o teu liquidation price, porque a região aqui de baixo é 3,28. Então, se o teu liquidation price está em 3,60, ele está com risco de ser capturado. Basta a Pendle perder essa média aqui, ó, para a média voltar a fazer isso daqui, e aí você vai ser liquidado. Vai levar fumo. A chance é muito grande. O sentimento hoje é de pessimismo, amanhã pode estourar para cima de novo. Provavelmente amanhã vai atingir o sobrevenda 4 horas e aí o mercado vai voltar a subir. Tá? Porque o Bitcoin vai andar em lateralidade agora. Então ele vai cair hoje, talvez comece a subir amanhã. Cai na quarta-feira, sobe na quinta-feira, assim por diante. Tamo junto, Zap Zap. Tamo junto. Sexta-feira nós vamos ter o lançamento da Black Friday do cupom de desconto do Crypto Control e uma aula de 1h30 de novo, tá? Então, o cupom do Crypto Control é sexta-feira. Já anotem aí na agenda, né? Sexta-feira, 6h20 da noite, a gente vai fazer a live. E aí eu vou fazer aula com slide de novo, tá? Tô com liquidation price em sol em 145. Tá tranquilo? É aquilo que eu tô te falando, cara. Liquidation price. Altcoins. Quanto as altcoins podem corrigir em uma queda? 145.
Tá dentro do risco. Por quê? Porque se isso aqui for um caixote de acumulação para ele liquidar bilateral, a Solana pode buscar aqui, ó, uma queda muito forte, muito rápida, apenas para tirar o excesso de alavancagem. Quando você vê que tem muita região defendida aqui, geralmente é suporte forte, tá? Então, na minha concepção, é um risco muito grande. Eu não entraria aí nessa região. Não deixaria ele que deixa o price aí, não. Tá? O risco é muito grande de se fuder. A menos que Solana, e eu acho que ela vai fazer isso, ela não pegue e capture essa região aqui, ó. Vamos ver se ela vai agir igual a Mantra. Vocês querem que eu preveja o futuro da Solana com outro gráfico de outro token? Eu vou fazer isso. Mantra. OM. Então vamos pegar aqui. Aqui é um gráfico diário. Vamos pegar gráfico diário. Cadê esse troço? Aqui. O da Mantra não pegou. Tá? Então, por exemplo, ó. Como é que tá o gráfico da Solana? Não tá assim. Tá assim, não tá? Vamos pegar. Copiar e colar aqui. Pronto. São gráficos muito parecidos. Então vamos ver como é que evoluiu a Mantra. Aqui, ó. Ela pegou, começou a metade do caixote. Pode ser que tu esteja protegido, porque a Solana pode vir bater aqui, ó. Região de maior negociação. Então, os próximos dias, se a Solana fizer topo duplo diário, ela pode vir para cá, exatamente como a Mantra fez, tá? E aí depois alta, né? Então, basicamente é isso. Essa é a minha opinião. Solana pode repetir o movimento que a gente enxergou na Mantra, tá? Caixote, quando tu encontra esses caixotes, tem que tomar cuidado, é um risco muito grande. Liquidation tem que ser zerado. O liquid price tem que estar zero. Porque às vezes numa madrugada o mercado só cai e faz uma grande sombra compradora nessa região que vocês estão com o liquidation price. Tomar muito cuidado. Se tu tem um liquidation price marcado, como esse do Rodrigo, que está em $145, é bem plausível que o mercado ele possa cair só para 140, só para liquidar ele rapidinho, fazer sombra e continuar subindo. Então eu não faria isso. Na minha opinião, todo mundo que tem o liquidation price, um valor liquidation price, é amador. A chance de se fuder nesse mercado é muito grande. Além de perder o capital, não vai conseguir pegar, não vai conseguir ganhar dinheiro. Ainda vai perder tempo, vai perder os tokens e vai perder a alta porque vai ficar frustrado com a queda. Mas todo mundo que tem o liquidation price setado, que tem um número, é amador, é iniciante e a chance de se fuder é muito grande. Para se proteger, tem que botar mais margem, uma margem maior do que o dinheiro que você pegou emprestado. Exatamente. O pessoal não entende exatamente o que o Lucas falou. Isso que eu não entendo. Existe um mapa de liquidação. E assim, ó, pessoal, quanto mais pessoas estão liquidando, quanto mais pessoas estão em. Oi, vida. Ah, tá. Quanto mais pessoas estão expostas à alavancagem, maior é a chance de numa madrugada o mercado só cair para liquidar todos vocês.
E aí faz aquela grande sombra compradora. Fofo, faz uma aula disso para nós. Cara, eu não vou fazer aula de alavancagem, tá? Eu já expliquei o motivo pelo qual eu não fico fazendo aula de alavancagem. O motivo é que se muita gente fizer o meu operacional, isso vai atrapalhar as minhas operações, então não dá para fazer aula de alavancagem. Já expliquei isso. Várias aulas eu já falei sobre isso. Esse é um tipo de aula que eu posso fazer para quem pagar R$ 1 milhão. Quem pagar R$ 1 milhão, eu dou aula particular de alavancagem, do jeito que eu faço. Porque eu não ensino. Isso é uma coisa que eu não ensino porque é um dos meus ganha-pão principal. O que tu acha da ATE Protocol? Não sei, não conheço. O Eduardo Henrique mandou o seguinte: quando fizer topo duplo semanal no BTC, você venderá quantos por cento da sua posição? Não sei, cara. Não sei ainda se vai ser 80%, se vai ser para. Só um detalhe. Só o Otávio pode rir à vontade se quiser. Eu estou fazendo 1 milhão por semana com o meu operacional alavancado. Mas pode rir aí, pode rir. Cara, é só para quem tem bala na agulha, tem grana e tem sangue nos olhos para fazer. Eu não vou ensinar porra nenhuma por R$ 100 por mês ou nada de uma coisa que me dá 1 milhão por semana. Know-how custa caro, filho. Compra um know-how aí do McDonald's para tu ver quanto que tu ganha. Tu acha que o McDonald's fica vendendo a franquia por 1 milhão, mais de 1 milhão, por quê? Porque lucra, porque dá retorno. Fala se a renda é topo duplo diário ou acumulando. Você perdeu seus bitcoins com alavancagem, sim, em 2020. Justamente porque eu era amador. Ser libertário, 1 milhão, vai tomar no cu. Um dia tu chega lá. Um dia tu chega lá. Só tá falando isso porque tu ainda não chegou nesse nível. Compensa entrar em Billion Dollar Cat se tu quer assumir risco? Sim. Bom discurso, deve vender bastante curso. Sim. Eu tenho o maior número de alunos do Brasil. Graças a Deus. Porque aqui o meu canal eu cria resultados. Os outros contam história. O meu canal faz história. Quiser os contadores de história, tá cheio por aí. É só tu pegar ali storytelling e tá cheio no YouTube. Não chegamos no topo, é o primeiro topo do gráfico diário. Falta o segundo topo para o mercado virar. Exatamente, eu fiquei 6 anos para aprender a operar e não ensino ninguém. Vou criar concorrência. Exatamente, esse é o BO, né? Quando tem o contexto certo, Daniela, tu consegue fazer por um período muito curto de tempo, mas leva uma vez a cada 4 anos para conseguir fazer. Durante o bear market eu não consigo nem chegar perto disso. Eu só tomo no cu, inclusive. Isso, boa. O pessoal critica o Augusto por vender curso, não pagou o preço de tirar tempo de estudar. Comprar curso é comprar tempo, exatamente. Quando tu compra um curso, tu tá comprando tempo. Essa é a Cara, tu nunca. Eu entendo hoje o seguinte, ó. Eu nunca vou ser julgado ou criticado por pessoas que são melhores do que eu. Só por pessoas que estão abaixo de mim no conhecimento em criptomoedas. Então não tenho preocupação. Vou ser julgado por o quê? O pessoal que ri que tô cobrando R$ 1 milhão de aula é um cara que não tem nada de resultado. Para ele tá muito fora da realidade ainda. Porque cada um tem uma trilha para percorrer. Não é assim, entendeu?
Vocês acham que eu fazia grana assim? Eu não conseguia fazer grana assim antes, velho. Comecei com $600, foi o que eu comecei, quebrei 2 vezes, fui hackeado, já aconteceu um monte de groselha. Exatamente, você não paga 1.000.000 para aprender quem tem caixa pequena, exatamente. O cara deixa muito mais na mesa do que o meu até aprender, essa é a bosta. Essa é a verdade, tu falou só a verdade aí. Eu me fudi muito já sem conhecimento, porque eu tentei operar sem conhecimento no início, foi foda, né. Ai, ai, meu Deus. Olha só, que burrice. Mas acertado o que ele disse, ele não ensina o que lhe dá lucro. Isso, é um ensinamento para os que compram cursos. Não, meu curso ele ensina tu a ganhar dinheiro, tanto que tem uma caralhada de gente que ganha dinheiro depois de aprender a fazer o meu curso, né. Uma caralhada. Só que o que acontece? O dinheiro vem, não vem rápido, meu amiguinho, em 6 meses. O dinheiro vem depois de 4 anos. Tu precisa viver um ciclo completo de alta, de queda, de lateralidade e de alta. Só depois de tu viver 4 anos de mercado cripto tu vai conseguir ganhar dinheiro. Antes disso, tu só vai aprender. Mesmo que tu ganhe muito dinheiro agora com tendência de alta das altcoins. Como você estudou, Augusto? Na verdade, eu tive que criar o meu know-how, mas eu tinha curso do Mestre Stormer, eu tinha cursos de várias pessoas, do Al Brooks, do Aranha, do Suicide Traders, que é aqui do Brasil, do Garuf e do João. E também eu faço análise técnica desde 2009, quando meu irmão me incentivou, até agradeço meu irmão por incentivar a aprender sobre análise gráfica. Na época, tudo começou em 2009. Comecei a estudar análise gráfica, né? Sou novo em cripto, por onde eu começo a estudar e a trabalhar com cripto, a fim de lucrar. Estou a fim de comprar seu curso. Lá tem tudo que eu preciso para começar a trabalhar? Sim. Mas tu não vai conseguir só trabalhar com isso, cara. Tu não vai conseguir ser só trader, tá? Tu não vai conseguir ser só trader, né? Eu sempre digo, para a maior parte das pessoas, o position trade é a única forma de ganhar dinheiro. O que você trabalhava antes? Você era dentista. Eu tinha vários conteúdos no Instagram que eu fazia análise gráfica e eu operava cripto enquanto eu extraía siso e colocava implante. Tamo junto, tio Magnus. A maior parte, pessoal, é o seguinte, ó. A maior parte do tempo o mercado fica lateral, tá? Então a maior parte do tempo o mercado lateraliza. Ele fica lateral para continuar subindo. Então a maior parte do mercado, a maior parte do tempo do mercado de vocês vão ver o mercado subir e lateralizar por um longo período de tempo. Depois dessa lateralização longa, mais alta. Lateraliza um bom período de tempo, mais alta. A maior parte do mercado fica rompimentos, tá? Então, a maior parte do mercado tem rompimentos. Então, por exemplo, rompimentos não, lateralidade e poucos rompimentos. Então, isso aqui é um rompimento de alta. Mas percebam que antes desse rompimento, olha quanto tempo o mercado lateralizou. Bastante, né? Então, o mercado lateralizou bastante, rompe, lateraliza bastante, rompe, tá? Então, a maior parte do tempo, o mercado ele lateraliza para continuar subindo. Então, por muitos dias vocês vão ver o mercado, por muitas semanas, o mercado lateral. Eu acredito que amanhã mesmo o mercado pode voltar a subir, tá? BTC tem região aí destacada, né? Mas eu tô, por exemplo, aqui na Sol, né? Cara, sobrevenda do grau de 4 horas é um bom ponto de entrada, né? Um bom preço vai ser muito em breve aqui em 220, tá?
Melhor ponto para entrar não é no primeiro toque, mas sim no segundo toque da sobrevenda do gráfico de 4 horas. Então, espera a primeira pergunta, espera a primeira sobrevenda e entra na segunda sobrevenda do gráfico de 4 horas em sequência, tá? Então, deixa ele agora corrigir. Quando ele estiver prestes a finalizar a correção, em tendência de alta, o melhor setup para comprar é o setup de sobrevenda do gráfico de 4 horas. Tá? Outra coisa, se vocês ficarem mexendo no capital de vocês todo dia, vocês vão perder dinheiro, tá? Então, evitem, novamente sendo repetitivo, né? Evitem ficar mexendo no capital todo dia. Evitem ficar mexendo no dinheiro todo dia, senão vocês vão perder capital, vocês vão perder dinheiro. Estou comprado, estou vendo meus bitcoins lá derreter de 100 mil para 90 mil, mas eu vi os meus bitcoins subir de 50 mil, né? Os últimos, né? Desse ano, de 50 mil para 100 mil. Então, vocês têm que entender que as correções, elas são normais, elas são saudáveis, tá bom? Pessoal, para quem quer fazer parte ali das reuniões semanais, nós temos 2 reuniões semanais. Basta se tornar membro do canal, membros deuses, né? Então, eu vou fazer algumas aulas com mapas mentais e slides para as nossas reuniões semanais. Hoje de manhã a gente fez uma reunião semanal mega importante. E no sábado nós vamos ter a reunião semanal dos membros deuses. Então, agora eu estou dando um pouquinho mais de... Eu estou fazendo um pouquinho mais de aula, porque eu sei que tem muita gente iniciante, mesmo no membros, né? Que precisa de apoio praticamente diário, quase. Principalmente a parte emocional. A parte emocional é a parte de decisão, né? Tomar decisão. Então, por exemplo, o que eu tenho controle? Eu tenho controle sobre o que o preço vai fazer amanhã aqui, se ele vai cair um pouquinho mais e depois vai voltar a subir aqui. Eu tenho controle sobre isso, eu não tenho controle sobre porra nenhuma. Então eu não tenho controle sobre absolutamente nada. Então eu tenho que focar nas coisas que eu tenho controle. E as coisas que eu tenho controle são as tomadas de decisão, a parte emocional. Então, por exemplo, uma pergunta, eu devo comprar agora? Não. Por quê? Porque não entrou na sobrevenda do gráfico de 4 horas. É um sinal que surge uma vez a cada mês. Então, somente quando surge esse sinal que eu coloco dinheiro novo no mercado. Eu só coloco dinheiro novo quando o Bitcoin toca sobrevenda do gráfico de 4 horas. Então, em breve, essa semana, eu vou comprar Bitcoin. Então, estou esperando ele cair mais, tá? Estou esperando ele entrar na sobrevenda do gráfico de 4 horas, cenário que se repete, que vem se repetindo todo final do mês e início do mês que vem. E eu vou comprar mais aqui quando ele tocar a sobrevenda do gráfico de 4 horas, o segundo toque sequencial, tá? Então, ele primeiro vem para esse toque aqui, faz compra, depois ele faz uma segunda pernadinha, essa segunda pernadinha é a melhor entrada de todas. Principalmente, tá? Principalmente se o preço fizer um fundo aqui, então ele faz um fundo aqui, amanhã começa a subir, por exemplo, e aí o preço cai um pouquinho mais forte do que antes, e aí ele volta para cima. Aí geralmente é um sinal de entrada perfeito para o preço continuar subindo, se valorizando, tá? Porque daí ele vem, geralmente ele vem em cunha, né? Ele anda em triângulo ou em cunha, não dá para saber ainda porque está muito cedo, mas depois que ele termina essa cunha, ele volta a subir forte. Então, basicamente é isso, tá bom? Certo? Então, agora é fase da mão de diamante, pessoal. Fase de mão de diamante. Não fique... Então, dicas, né, valiosas. Não fique mexendo no capital, não se alavanque, não coloque mais dinheiro do que está disposto a perder, não coloca capital que vai fazer falta, não compra no almoço para vender na janta. Agora, todas as compras agora no gráfico de 4 horas são compras para o preço, para você surfar uma alta semestral e semanal, tá bom? Um grande abraço, tamo junto, obrigado por estar comigo aqui. Que vocês tenham uma semana abençoada, que Deus ajude vocês